Está começando Cozinha Amiga nessa terça-feira, gente, italiana. Terça-feira, assim, cheio de antepassos gostosos do nosso programa. Dá uma olhadinha na nossa mesa, gente. Vocês estão reconhecendo esse antepasto? Eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque eu trouxe para vocês uma receita, gente, de um pão italiano que veio para competir e concorrer com as baguetes francesas e os pães franceses. A ciabatta, um pão delicioso que é super fácil de fazer, não precisa de sova, ou seja, é muito prático e perfeito para a gente assar, gente, naquele forninho elétrico, no nosso forno convencional, super fácil e prático. Trouxe também para acompanhar a ciabatta, afinal de contas ele é um pão bem versátil, né? Você pode montar sanduíches, pode servir de couvert e aperitivo com uma deliciosa sardela. Olha que linda que ela ficou a nossa sardela, né? E trouxe também, gente, atendendo a pedidos, eu tô até salivando porque eu adoro e na minha geladeira não pode faltar. Requeijão. Aí você fala, Vivi, requeijão eu tenho em casa, mas essa é uma receita, gente, de requeijão caseiro, baratinha, com um rendimento muito legal. É um rendimento ótimo, perfeito para você servir com um pãozinho assim como esse, um ciabatta, ou então para você tomar no café da manhã, para você servir com qualquer outro tipo de prato que você goste. Agora, a gente tem que lembrar que eu vou ficar aqui esperando vocês, porque eu vou dar um tempinho para vocês correrem lá, pegar papel e caneta. Depois do intervalo eu volto com essa mesa maravilhosa e muitas dicas aqui no Cozinha Amiga. Não sai daí! Voltamos com o Cozinha Amiga. Agora, gente, vem aquele momento bem especial e gostoso que eu vou ensinar para vocês todas as dicas para você conseguir preparar na sua casa uma deliciosa receita de sardela. Vamos anotar todos os ingredientes. Para a sardela, a gente vai precisar de 2 pimentões vermelhos picados, 250 gramas de sardinha anchovada ou a tradicional, 2 dentes de alho picados, 2 colheres de sopa bem cheias de extrato de tomate, azeite extra virgem, páprica picante e sal a gosto. É uma receita super fácil, gente, super prática. Eu vou colocar aqui na nossa panela, aquecidinha, os ingredientes. Eu comecei pela sardela porque ela demora um pouquinho mais. A gente precisa que esse pimentão, gente, fique bem refogadinho para a gente conseguir bater e deixar na textura da sardela tradicional, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de azeite. O azeite não tem uma medida certa, né? E vou refogar todos os ingredientes de uma única vez, tá? Vou pôr aqui para refogar. O pimentão, eu só tirei as sementes, mas eu mantive a casca, tá, gente? Vou misturar aqui. Vou colocar o nosso alho. Não precisa picar muito bem, porque na verdade a gente só tá cortando para facilitar o cozimento e depois a gente vai processar. Então, se você quiser fazer com alho inteiro ou aquele alho batidinho, não tem problema, tá? Vou colocar, gente, essa sardinha anchovada, que é conhecida como um alite, né? Ela é quase um alite, porque o alite é feito com peixe específico. Então, em alguns mercados, a gente encontra com mais facilidade essa sardinha anchovada. Se você não encontrar, você pode fazer com a sardinha tradicional, que é o pulo do gato para fazer render essa receita. Tanto a sardinha como o nosso extrato de tomate, ela vai dar mais rendimento para a sua sardela. E um sabor também muito especial. Então, se você quer aumentar um pouquinho a receita, aumenta aí a quantidade de extrato, tá? E a da sardinha. Eu coloquei a sardinha, aquela em conserva, já com suco e com óleo da latinha mesmo, tá? Que é para ajudar a cozinhar o nosso pimentão sem a gente precisar colocar água. Mas se você achar que deve colocar um pouquinho de água, não tem problema, pode pôr um pouquinho ao longo do cozimento, tá? Ela tá aqui refogando, ó. Vou pôr aqui. Algumas receitas
que a gente encontra por aí, eles pedem para a gente colocar tudo no liquidificador e bater e depois fazer esse processo. Eu acho que solta mais sabor se a gente refogar tudo antes, tá? Por isso que antes de bater eu tô refogando, que é para dar mais sabor. E vou colocar a páprica, gente, picante a gosto, tá? Se você não gosta de receitas muito picantes, você pode colocar o colorau ou então a páprica doce, que vai dar o mesmo efeito. A gente precisa de um intenso, né? Um intenso maior nesse vermelho da nossa sardela. Então é por isso que a gente está colocando a páprica. E eu sei que vocês têm dúvida. Vamos ver se tem alguém já deixou alguma perguntinha na nossa tela. Vamos ver? Vivi, Suzana Veigas. Vivi, um beijo. Obrigada, Suzana, por ter deixado sua perguntinha. Dá para fazer a sardela com atum? Olha, eu particularmente não indico, porque a sardinha aqui, ela vai dar um sabor muito peculiar da sardela. Então, nesse caso, não pode. E até bom, porque a sardinha é mais barata do que o atum, né, Sandrinha? Muito bem. Dá um beijinho aqui. Vai ficar muito bem. Essa receita vai ficar maravilhosa, né? É uma receita que todo mundo pede e o rendimento, quando a gente faz em casa, é grande, sabe, Sandrinha? Eu vou deixar aqui refogando, gente, o nosso pimentão. Em fogo baixo, não precisa deixar muito alto não, enquanto a gente vai fazendo os outros passos da nossa receita, tá? A Sandrinha vai ficar de olho pra mim. Agora chegou a hora de você aprender de uma vez por todas a fazer um pãozinho gostoso em casa, então anote todos os ingredientes. Para a massa, a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, eu tô usando a sem fermento, tá, gente? É a tradicional mesmo. 350 ml de água morna, meia xícara de chá de azeite, um sachê de fermento biológico seco, que é aquele de 10 gramas, e sal a gosto. Agora, gente, a gente vai fazer essa massa, que é super fácil e para quem tem dúvida, né? Fala, Vivi, eu acho que dá muito trabalho fazer pão em casa, ele fica solado. Esse tipo de pão de cascadura, gente, é perfeito para você fazer em casa, porque a gente não precisa sovar. O nosso forno, ele vai conseguir deixar o fermento crescer de uma maneira bem legal, então você não vai ter problemas nenhum em fazer essa receita de ciabatta em casa, tá? Estou colocando aqui um pouquinho de sal na nossa massa. Obrigada, Sandrinha, já tá morninho, né? Tá bom. Vou colocar o nosso fermento, ó, aquele granuladinho, tá? Vou dar uma misturadinha. Vou colocar o azeite. Ó, o azeitinho. E agora a gente vai colocar a nossa água morninha para ajudar o fermento a crescer essa massa. Ó, vou misturar aqui, ó. Misturando, gente, esses tipos de pães de casca dura que vão à base com bastante água, né, uma proporção quase que 1 para 1, né, de farinha e de líquido, a gente não precisa e nem deve sovar muito. Por isso que eu tô misturando com uma própria espátula mesmo, tá? Que é só para ele ficar bem homogêneo até ele crescer e eu vou deixar ele aí fermentar. A gente não precisa sovar, abrir a massa numa bancada igual os tradicionais, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, só para ele ficar bem homogêneo, né? Tá bom? Vou deixar aqui, ó. Ó, ficou homogêneo, gente, tá vendo que ela fica uma massa já bem elástica, tá? Ó, é uma massa que vai começar a grudar um pouquinho na mão, mas é normal, porque ele é à base de água, por isso que ele vai formar essa crosta, né? Um pouquinho crocante por fora e macia por dentro. Eu vou deixar coberto com plástico e vou deixar fermentar por aproximadamente, no mínimo, gente, 30 minutos. Eu já trouxe uma aqui que eu deixei fermentada hoje de manhã. E quando cresceu, eu mantive na geladeira, que é para ela não cair. Fica aí uma dica. Outra coisa legal, para você deixar essa massa crescer bem, o que você vai fazer? Você coloca um saco, aqueles de congelar, para cobrir a
a sua massa, né? Porque ele vai ajudar, gente, a dar uma temperatura mais quentinha. Olha como ela fica. E ela cresce um pouco mais, tá? Ficou bonita, né, Sandrinha? Ó, deixar aqui. A nossa massa já cresceu. E eu tenho aqui a nossa farinha, que eu vou começar a moldar essa ciabatta, tá? É uma receita que vai render bastante, tá? Vai, claro, variar de acordo com o tamanho que você pretende moldar essa ciabatta, né? A ciabatta, gente, muita gente se confunde, né? Fala, ai, Vivi, é tão parecido com uma massa de pão francês, uma massa de pão italiano, né? Na verdade, gente, surgiu justamente na Itália por esse intuito mesmo, de competir e concorrer com o pão francês e com a baguete, que sempre dominava o mercado, né? E os restaurantes, por ser um pão muito versátil para você fazer sanduíche. Então, a venda de pão francês e baguete era tanta que os italianos resolveram fazer de uma vez por toda a versão deles, desse pãozinho tão básico, né, para conseguir ganhar mais mercado, tá? Você pode fazer nesse formato, um único formato só, ou então dividir. Para dividir eu vou pôr a luva, porque ele fica mais fácil da gente moldar. Porque a ideia dessa massa, gente, é a gente colocar o mínimo de farinha possível, tá? Eu tô aqui colocando só um pouquinho na bancada, que é para não grudar, mas ela nem precisa, ó, de muita farinha, tá? Eu vou dividir essa massa, vou pegar aqui com uma espátula, ó, vou dividir essa massa em 3 partes. Pode dividir em 4, vai depender do tamanho que você deseja, tá? Vou colocar mais um pouquinho, obrigada, Sandrinha. E vou começar a moldar. O formato da ciabatta é o formato de chinelo que eles chamam, né? Ciabatta, em italiano, eles chamam de chinelo, porque eles ficam mais achatadinhos e baixinhos mesmo, retangulares, tá? O formato, ó, a gente dá super fácil, tá vendo? Ó, com a própria mão, com a palma de batendo assim para baixo, ela vai dar o formato que você já vai lembrar da ciabatta, tá? Já vai formar um retângulo, ó. E aí a gente vai colocar na nossa assadeira. Essa aqui é uma assadeira antiaderente, então eu nem preciso untar, porque ele não gruda, tá? Vou colocar um pouquinho mais, gente, de farinha de trigo para dar aquele efeito da ciabatta tradicional que vocês estão vendo ali na mesa. Vou moldar esse menorzinho, ó, que é perfeito para você servir assim um sanduichinho, fazer aquele lanche, aqueles tradicionais paninis, né, que a gente conhece na culinária italiana e a gente encontra em muitos restaurantes. Vou polvilhar um pouquinho mais de farinha de trigo. E agora eu vou dar mais um formatinho aqui, ó. Ó. Se você tiver perguntinha, pode ir lá correr nas nossas redes sociais e deixar a sua dúvida, tá? Que eu vou responder. Ó, tô colocando aqui um pouquinho mais de farinha. E vou já colocar para assar, gente. Lembrando que esse pão, por não ter sova, a gente não precisa dar mais uma fermentação antes de assar. Eu já posso levar para o forno aquecido, 200 graus, por aproximadamente 25 a 30 minutos. Depende do tamanho. Nesse tamanho aqui, que não está muito grande, eu vou colocar uns 25 minutinhos. Eu já tenho um aqui aquecendo, ó. Como ele cresce, como ele fica douradinho, gente, que lindo. Tá vendo? E eu vou deixar ele aqui aquecer um pouquinho pra gente comer daqui a pouquinho, porque hoje eu tenho uma convidada, hoje tá chique o programa, a gente tem convidado, né, Sandrinha? Vou dar mais uma olhadinha na nossa sardela aqui, que já tá quase boa, né, Sandrinha? Pra gente bater. Tá quase boa. Tá quase, mais uns minutinhos. Tá cheirosa, né? Tá cheirosinha, né? É, agora a gente vai fazer o você. requeijão, gente. Vamos anotar todos os ingredientes? Para o requeijão, a gente vai precisar de 500 ml de leite, meia xícara de chá de polvilho azedo, mussarela a gosto e sal a gosto. Obrigada, Sandrinha. Obrigadinho. Vou pegar uma colherzinha aqui. Eu vou colocar, gente, primeiro
tudo no liquidificador, tá? Então, para não correr o risco de empelotar esse requeijão, a gente vai bater tudo no liquidificador para ficar um requeijão bem parecido com aquele que a gente compra pronto, né? Bem lisinho, bem lisinho. Ó, vou bater aqui e vou colocar a mussarela já raladinha para ajudar a bater também a gosto. Eu vou pôr aqui um pouquinho e se precisar a gente põe um pouco mais depois. E vou colocar um pouquinho de sal aqui, ó, e vou bater, tá? Bater, ops, até ficar bem homogêneo, tá bom? Batemos aqui e aí pode isso. A gente vai colocar, gente, de uma única vez na panela e deixar engrossar, tá vendo? Vamos misturar bem aqui, né? A nossa sardela, já o pimentão já começou a amolecer, daqui a pouquinho a gente vai bater. E olha, requeijão é uma receita que rende tanto, gente. Você pode fazer de vários sabores, você pode colocar gorgonzola, você pode colocar um orégano, pode pôr um pouquinho de temperinho que você gosta, de tomilho, alecrim, para dar mais sabor para o seu requeijão. Esse é o mais tradicional, né? Que é o mais simples mesmo, que vai combinar aí com vários tipos de pães e de recheios que você quiser. Então, por isso que eu resolvi dar a receitinha mais tradicional. Ó, a gente vai misturar. O polvilho, ele vai começar a soltar uma elasticidade diferente da farinha, gente. A farinha de trigo, ela vai parecer um mingau se a gente colocar aqui, vai lembrar de um molho branco. E não é essa textura que o requeijão ele tem. Normalmente, esses industriais, eles colocam alguns conservantes, né? Eles colocam alguma goma xantana, que a gente chama em cozinha, que dá esse efeito mais elástico na massa. Aqui eu só estou colocando o polvilho, um processo muito mais natural e mais saboroso também. A nossa textura, ó, já começou a mudar aqui, já vai ficar mais grossinho e já está, ó, pronto o nosso requeijão, tá? Olha que lindo, gente, a textura. Vou desligar. Uma vez que engrossou, a gente já pode desligar. Ó, a textura é essa aqui, ó. Vou mostrar. Olha. Que maldade, hein? Ficou lindo, né, Sandrinha? Ficou. Olha, a textura leve e o cheirinho de requeijão. É. Não é, Sandrinha? Olha que lindo. A Sandrinha vai pôr num potinho e eu vou deixar, gente, ele esfriar. Depois eu guardo na geladeira, ele vai durar mais ou menos uns 7 dias na geladeira, tá? Agora, difícil mesmo é você esperar todo esse tempo, que você vai querer comer antes, tá? Você pode servir quente, mas eu gosto de dar aquele efeito mesmo do tradicional de copo, deixando um pouquinho na geladeira, tá? Agora eu tenho a nossa sardela aqui, o nosso pimentão, ele já está macio. E agora eu vou bater. Você pode, claro, bater no processador, no liquidificador, mas aí eu vou bater no mixer, porque eu acho mais prático, tá? Ó. A gente vai bater. Só para mostrar a textura para vocês. Ó. Olha que lindo. E ó. Pronto. Já bati. O legal da sardela, gente, é a gente nem peneirar, a gente só bater e deixar aqueles pedacinhos do pimentão que dá um sabor bem especial. A gente pode sentir e deve o sabor da sardinha, né? Por isso que eu vou deixar aqui, ó, só para vocês verem e vou guardar um pouquinho na geladeira, né, Sandrinha? Põe um pouquinho. Olha o requeijão como ficou. Olha o requeijão, que lindo que ficou, Sandrinha. Ficou lindo. Eu vou mostrar a textura, né, para quem tá em casa. Pega aqui para você. Pronto. Olha,
como ficou bonitinho. Essa é a textura da sardela. Você vai guardar, gente, com azeite, né, Sandrinha? Coberto na geladeira por até uns 20 a 25 dias. Lembrando que o segredo para ela não começar a fermentar é você sempre cobrir com azeite, tá? Deixar com bastante azeite que vai durar uns 20 dias. Eu não sabia fazer o requeijão assim. Agora você sabe, Sandrinha. É bem e o rendimento é bom, né? É, muito bom. Tá Muito vendo? melhor. Olha, 500 ml. Hoje, o mais caro aqui, gente, da receita é o polvilho, mas ainda é barato. Agora eu tenho aqui, Sandrinha, o nosso pão, que eu vou pegar. Porque requeijão é gostoso para comer com pão quentinho, né? Olha, obrigada, Sandrinha. Eu vou cortar ali. Isso. E o barulho do crocante, hein, Sandrinha? Olha. Que delícia. Que lindo, gente. Vou pegar pra você aqui. Olha que bonitinho. Eu vou cortar mais um pedacinho. Aqui, Vivi. Obrigada, Dá uma geladinha. Isso. Obrigada. Você não queima mais. Aí não queima. Tá? Ó, que bonitinho. Sandrinha, pega um pratinho, aquele azul, a gente põe aqui. O que você acha? Sou convidada especial aqui, ó. Isso, põe ali pra mim. Ó, vou por aqui. Que gracinha. Você vai querer também? Se a gente vai experimentar depois, né? Depois eu como. Ó, agora ele já deu mais esfriadinho. Hoje a prioridade é a convidada. Mas vai sobrar pra você, Sandra. Ó. Pronto. Ui. E fica macio, né, Vivi? Não é? Fica bonito, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Tem uma outra colherzinha? Tem. Pra nossa convidada, a gente vai caprichar, né, Sandrinha, no requeijão? Ó. Fica firme, né, Vivi? Fica. A textura. É igual um requeijão de copo. Vou por aqui. Vou empurrar pra cá. Aí eu pego uma outra colherzinha aqui, ó. Isso, pra poder pegar a sardela. Pra pôr a sardela já geladinha. Eita, que maldade, hein, Sandrinha? Que delícia. Isso aqui no pão, né? Ela vai amar. Vai. Pronto. Tá? Pronto. Vamos lá, Sandrinha, porque eu tenho ela que chegou cedo, chegou junto comigo aqui, ficou me olhando, assistiu o programa. Sabe por quê, gente? Se você quiser participar do programa, é só se acessar lá as redes sociais, Facebook ou Instagram do Cozinha Amiga, escrever "Quero visitar a Vivi" e a nossa produção vai entrar em contato com vocês. Olha que legal. Então participe também do programa, é só acessar lá nossas redes sociais e deixar seu recadinho e falar que quer vir de terça. Eu tenho aqui, ó, 2 pratos bem bonitinhos, porque eu vou chamar ela Mercedes, Dona Mercedes, sua fofa. Dá um beijinho. Linda. Olha que bonitinha, gente, que lindinha. A Dona Mercedes, na verdade, pediu pra neta, né, Dona Mercedes? Senta aqui, fica à vontade, Dona Mercedes. A senhora pediu para sua neta, como que ela chama a sua neta? Oi? Tayane. Aí a senhora falou assim, Tayane, entra lá nas redes sociais. Foi pelo Instagram ou Facebook? Facebook. Tá vendo como funcionou? Faz a propaganda, minha senhora. Fala que é legal. A senhora tá gostando? Ai, adoro. Adoro esse programa, adoro tudo aqui. Tudo que vocês fazem, eu copio, eu faço. A senhora cozinha? Cozinho. Bastante em casa? Bastante. Para a família toda, né? A família toda. E já testou alguma receitinha no Cozinha Amiga? Ah, sim, lógico. Muitas já. Muitas. Funciona? Funciona. Aí outro dia eu fiz aquele pãozinho que é molhado na manteiga com açúcar. Ah, aí eu coloquei, né? Bolinho de chuva. Bolinho da Vivi. Aí eles entenderam mal, eles acharam que eu tinha escrito errado. Eles falaram bolinho da vovó. Eu coloquei no Face. Mas eu entendi. A Tayane, né? Eu acho que eu cheguei a ver a mensagem dela pro programa, achei super legal. E vocês precisam fazer como a Dona Mercedes, ó que fofa.
É. Agora a senhora tem que provar, dona Mercedes. Ah, com Se a senhora certeza. entende de cozinha, a senhora vai me dizer Nossa, o que esse achou de pão, verdade. Olha que delícia que tá esse pão. Vou provar primeiro. É diferente, né, o dona Mercedes? Você requeijão. sabe que esses pães que a gente compra de ciabatta, quando a gente compra em mercados, em padarias, eles têm uma fermentação um pouco diferente, mais Sim. rápida. Com certeza. Então eles colocam melhorador, colocam conservantes, antimofo e tudo isso vai deixando esse pão mais duro. Por isso que ele não dura tanto tempo. Esse ele vai ficar macio por dentro e crocante por fora. o crocante. Não é gostoso? E tá quentinho é bom, não é? Pão quentinho é outra coisa, né? E é um pão que a senhora vai conseguir fazer no seu forninho de casa mesmo. E a sardela? Nossa. Você estava falando que ela dura 25 dias, né? Eu falei, isso se sobrar, né? Para 25 dias, né? Espero que vocês tenham gostado. Mercedes, a senhora vai ficar aqui comigo até essa mesa toda acabar, Muito bom mesmo. tá bom? Pode ficar à Obrigada. vontade. Espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso Cozinha Amiga. Hoje com 2 receitas especiais, a sardela e o requeijão atendendo a pedidos, para você acompanhar essa ciabatta deliciosa. Olha que legal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Continue acompanhando Cozinha Amiga, porque essa semana, ó, tá só começando. Tem muita coisa boa, né, Mercedes? Com certeza. Então, ó, dá um tchazinho e dá uma dancinha, dona Mercedes. Tem que dançar assim com a mão para um lado. Isso. Para acompanhar a música. Ah.